Maravilhosa. Nós temos eu liberei, na verdade, o culto hoje. Desinstalei aqui o WhatsApp. Deixa eu instalar aqui só para eu ver aqui o grupo do discipulado. Glória a Deus. Eu liberei hoje porque, como hoje ficou um culto de oração, era o discipulado, mas eu liberei por conta do culto de oração. Quem já fez o discipulado, aproveita para fazer a oração e fazer o discipulado novamente. Não tem problema nenhum. Amém? Eu acredito que toda igreja devia participar do discipulado, porque na época que eu dei o discipulado na igreja, eu dei no culto. E eu dei, mas muitas vezes eu ministrava como uma pregação. E não é a mesma coisa de um ensino, porque um ensino é diferente da pregação. E discipulado é um estudo mais aprofundado da palavra de Deus. Discipulado a gente aprende mais. Amém? Então, a gente só consegue pegar a visão mesmo quando a gente passa pelo discipulado. Porque tem muitas pessoas ainda que não falam a mesma linguagem que a gente fala. Por que não fala? Porque ouve muitas vozes, ouve muitas pessoas. Um ensina de um jeito, outro ensina do outro. Aí a pessoa fica meio perdida. O que é certo? Qual é a direção? Fulano falou assim, fulano disse assim. Aí a gente às vezes escuta uma pessoa falando, a gente começa a falar igual fulano falou. Mas será que aquilo que fulano falou é bíblico? Aquilo que fulano falou é bíblico? Por isso que o discipulado nos ajuda. Para você ver, nem toda canção está em linha com a palavra de Deus. Nem toda canção está em linha com a palavra de Deus. Coisa que a gente tem que atentar. Amém? Às vezes a gente está cantando uma canção de incredulidade em vez de cantar uma canção de fé. Amém? Tudo isso a gente aprende estudando, irmão. Por exemplo, teve um louvor que eu dei um toque até para Bruno. Teve um louvor que a gente estava cantando aqui e eu comecei a observar para a igreja. Tu lembra qual era o louvor? Sim. O louvor dizia assim, um louvor muito lindo. Só que eu disse assim, rapaz, esse louvor só presta para louvar, cantar ele num culto de evangelismo. Para cantar, para adorar a Deus não dá certo. Eu observava as pessoas, enquanto todo cantava, a letra dizia assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Não é bonito esse louvor? Quando eu olhava para os irmãos estavam assim, ó, se rendendo a Deus. Mas presta atenção nessa letra, eles estavam cantando para Deus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus. É como se ele estivesse dizendo para Deus não se turbar o coração. Ficava uma misturada perdida. E eu dizia, o que é que o povo está fazendo? A letra era Jesus cantando para a igreja. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Não era assim? Jesus estava transmitindo uma mensagem para a igreja. Então, é bíblico, aquele louvor é bíblico, mas a gente tem que saber o que é que a gente está querendo naquele culto. É um culto que adore a Deus, então nós temos que elevar um louvor que cante para Ele. Amém? Que cante para Ele. Diz aí uma letra que cante para Ele, Bruno ou Toti. Uma letra. Essa aí canta para Ele. Ou então, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Nós estamos cantando para Ele. Então a gente tem que ter cuidado. Então às vezes eu vejo assim às vezes pessoas na igreja que não pegaram a visão. Por que não pegaram a visão? Porque escuta muitas vozes.
Não é? Muitas pessoas, um diz um jeito, outro diz de outro. Um prega de uma forma, outro prega de outro. É por isso que o Verbo da Vida é um ministério muito centrado. Centrado no sentido de ser cuidadoso. Cuidadoso de não ouvir qualquer coisa, para não atrapalhar você. E o discipulado é para isso. É para a gente não sair, para a gente se alinhar com a palavra de Deus, com a verdadeira palavra, com a vontade de Deus, para a gente falar as mesmas coisas, ter a mesma voz, a mesma crença. Amém? A mesma crença. Então a gente vai ter momento que a gente não vai nem saber usar a nossa fé, porque a gente não sabe se é vontade de Deus ou se não é vontade de Deus. Tem gente que enrola tudo e diz assim, porque não cai uma... Mistura os versículos. É porque não cai uma folha se não for permissão de Deus. E tinha que acontecer assim mesmo. Nem tudo tinha que acontecer da forma que tinha que acontecer. Amém? Então a gente tem que alinhar, aprender. Por isso que o discipulado é importante. Nós estamos na segunda matéria do discipulado. Está com a apostila aí? Traz aí, por favor. Deus é maravilhoso. Faltando um bocado de gente aqui. Tem que ter compromisso, viu, irmão? Amém? No final do discipulado, todos que participaram de todas as matérias vão receber um certificado, viu? Tem que participar de todas as matérias. Claro que tem alguns aqui que estão começando agora, né? Outros já vêm de antigamente. Nós estudamos já a integridade da palavra de Deus. Quem não estudou essa palavra, integridade da palavra de Deus, vai estudar depois. Nós entramos agora na segunda matéria, que é comunhão com Deus e a igreja. Amém? E esse discipulado, ele tem várias matérias. Comunhão com Deus e a igreja, fundamentos. É bom porque, por exemplo, Diego já está aí mais desde, já nem precisa ouvir, né? Novamente. Que eu estava cobrando o pessoal que estão se preparando para ser professores no discipulado, escutar também, novamente. Então tem fundamentos da fé, o batismo, dízimos e oferta, culto da sua igreja, governo da igreja e envolva-se. E essa matéria que a gente está estudando agora, você pode fazer as anotações. Fala-se de comunhão com Deus e a igreja. Nós demos uma aula anterior. Eu estou vendo ali. Teu nome é Janaína, né? Tu tem um WhatsApp? Tem uma aula anterior. Se você for continuar fazendo a aula do discipulado, é bom colocar você no grupo discipulado. Pode ser? Tem uma aula que é a aula anterior, que eu vou repassar para você e você escuta em casa. Tá bom? Então, nós vamos continuar sobre comunhão com Deus e a igreja, dar um pouquinho de adiantada. Nós lemos alguns versículos, eu só vou recapitular, se tiver como tu colocar aí, 1 João capítulo 3, versículo 14 e 15. 1 João 1, 5 e 7, eu vou ler rápido, viu? Esses aqui já foi da semana passada. É a mesma apostila. Se quiser até trazer, pode trazer. Viu? Então, glória a Deus. Aí nós vamos ver como é que vai ficar essa questão. Se vai ficar na terça-feira eu dando o discipulado, mas a oração a gente vai continuar, viu? A gente não vai parar, não. Dando para todo mundo, eu queria que todos o grupo viesse. Desse para vir na terça seria bom, seria ótimo, porque já fazia o momento de oração e o discipulado, né? Então esses, colocou aí?
Esses versículos aqui eu já li ele na aula passada. Quem não assistiu vai assistir, daí vai se lembrar, porque eu só quero recapitular. Nós estamos entrando nessa matéria agora que fala sobre comunhão com Deus e com a igreja. Amém? Nós estamos entendendo a importância de manter uma comunhão com Deus e de se manter uma comunhão com a igreja. Não adianta dizer também que tem comunhão com Deus se você não tem comunhão com o seu irmão. Seu irmão é aquele que aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e que nasceu de novo. Amém? Por isso que eu li esses versículos aqui. 1 João 3, versículo 14 e 15, primeiro. Diz assim, ó. 14 e 15. Só recapitulando, né? Já foi dado. Passou. Oxente. Travou, foi? Oi? 14. Diz assim, olha. Sabemos que já passamos da morte para a vida. Amém? Lembra disso. Quando a Bíblia diz passamos da morte. Que tipo de morte é essa? Era a morte espiritual. A morte onde nós estávamos condenados ao inferno. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós saímos dessa condição de morte, passamos da morte para a vida. E que vida é essa? A vida é eterna. Amém? Aí diz assim, sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem não ama seu irmão, ele permanece na morte. Hoje eu estava conversando com um rapaz, e o rapaz contando uma situação da esposa dele, que ela tinha visto um comentário, né? Fizeram uma postagem lá da família dele e viram uns comentários lá embaixo, né? Pessoal comentando, que família linda, tal. Aí a pessoa disse assim, olha os falsos, com as pessoas que estavam comentando, os irmãos da nossa igreja, olha um monte de gente falsa. Isso era o quê? Um sentimento de mágoa no coração dessa pessoa. Estão entendendo? Aí às vezes a pessoa está nessa condição, né? A Bíblia diz, nós sabemos que amamos o nosso irmão, quem não ama permanece na morte. Se você tem algum sentimento de mágoa no seu coração, ou está deixando esse sentimento no seu coração, então eu vou te dizer o que Deus está te dizendo. Você está na morte. Significa que se você partir hoje, quando eu digo partir é morrer, você vai direto para o inferno. Teve um jovem que mandou uma mensagem para mim e disse assim, pastor, o que é vida após a morte? Aí eu disse, depois eu te explico. Eu estava com tempo naquele momento para explicar, porque é algo bem extenso, mas é uma coisa simples. Vida após a morte é você morreu o corpo e você permanece vivo na dimensão espiritual. Mas aí eu vou explicar para onde você vai depois da sua morte. Ou vai para o inferno ou vai para o céu. Que foi no caso aquele que eu preguei domingo. Quer ir para o céu, você precisa confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ou seja, entregar a sua vida a Ele. Amém? Aí no versículo anterior, vou ser bem breve para nós adiantar, que isso aqui já foi falado. Pessoal que não escutou a aula, pode escutar novamente, né? Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Pule. Versículo 15. Vamos ler junto? Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Então, se você tiver algum sentimento de ódio contra alguém, você é considerado um pistoleiro. Amém? Para Deus, não há diferença de quem mata ou quem está matando no coração. Às vezes você está matando no coração com aquele sentimento de ódio, né? De raiva. Irmãos, esses dias eu combati, eu tive que combater um sentimento que estava tentando se apropriar de mim.
de raiva de uma pessoa. Um sentimento de raiva de uma pessoa. Estava querendo se apropriar de mim. Por conta de uma situação que aconteceu. Foi tão chata essa situação que o cara, ele tipo ficava me desafiando. Dentro da casa da minha mãe, né, com a minha família, foi um ponto que eu perdi o equilíbrio. Fazia tempo que eu tinha perdido o equilíbrio. Eu fiquei tremendo assim, ó. Você vê que eu estou contando aqui minhas falhas. Fiquei tremendo e a respiração ficou ficando assim. E eu olhei para o cara assim e disse assim: você é muito ignorante. Eu fui tentar explicar a situação que aconteceu e ele metendo o cacete. Aí chegou um ponto que eu me encabulei assim. Eu olhei para ele e disse: vá-se embora daqui agora. Você pensa que você vai cantar de galo aqui dentro da casa, aqui dentro dessa casa? Você não vai cantar de galo, vá-se embora daqui agora. Rapaz, depois eu me arrependi muito. Pedi perdão a Deus, né? Só que, sabe aquele ditado, você diz, você fala o que não, como é que diz? Fala o que não quer ouvir. Diz o que não quer e depois ouve o que não quer. Mais ou menos assim, né? Fala o que quer, depois escuta o que não quer. Aí eu saí, eu não sei se está ofendido ou não. Deus já falou para eu falar com ele, mas eu não posso ir agora. Vocês vão entender, porque tem coisa, eu aprendi com a experiência, tem coisa que a gente tem que esperar o tempo. Tudo tem um tempo. Às vezes não é o momento de ir, não. Mas a gente libera no coração. Libera, perdoa. Eu perdoo, Senhor, não guardo mágoa. Só que do dia para o outro eu fui muito tentado. É bom eu contar minhas experiências porque você vai aprendendo. Eu fui muito tentado a ficar com raiva e com ódio dele. Muito, mas foi muito. Né? Olha, eu viajava na maionese. Vinha os pensamentos deles, aquela situação. E eu começava a pensar, eu poderia ter dito isso. Quando menos espero, eu já estava com um monte de pensamento ruim na cabeça. Já me imaginando, partindo para cima dele, para quebrá-lo. Desse jeito. Quando eu menos esperava, eu estava longe do pensamento. Aí eu dizia: tá amarrado, Satanás. Eu contando minha experiência aqui. Teve um momento que eu disse assim. Eu disse: olha, diabo, escuta uma coisa. Se você não sair daqui com esses pensamentos, querem jogar esse pensamento, eu vou começar a orar para Deus abençoar a vida dele. Eu vou começar agora. O diabo não quer que a gente ore por ninguém. O diabo não quer, muito menos, que a gente dê uma oferta a ninguém. Então, no dia que você sentir no coração dar uma oferta a alguém, sentiu, dê. Porque não vai ficar perguntando: será que é Deus? É claro que é Deus, que o diabo não vai mandar você dar oferta. Entendeu? O diabo nunca vai mandar você dar presente nem dinheiro para ninguém. Nem muito menos orar por alguém. E ele não gosta. E eu disse: eu vou orar por ele. Comecei: Deus abençoa fulano de tal, Senhor. Abençoa, abre os olhos dele e tal. Comecei a declarar a bênção na vida dele. E aí aquele pensamento sai. Naquela hora o pensamento sai. Mas com um pouquinho, passar o tempo, quando menos espera, você se pega pensando novamente. Não é assim? E eu já estava pensando na morte dele. Brincadeira, eu não estava pensando na morte não, mas estava pensando em esgarrá-lo mesmo. Já estava começando dizendo ele merecia. Aí quando menos espera, eu digo: vai, sai daqui, Satanás. Então foi uma luta assim muito grande. Principalmente porque eu vinha passando por uma situação delicada com o pai, né? E foi mesmo em cima dessa situação que ele não compreendeu e que tipo queria me acusar por uma situação, sabe? E toda vez que eu me pegava pensando nisso, criava raiva. Olha, irmão, interessante. E eu percebia que toda vez que eu começava a pensar, a respiração começava a ficar ofegante, começava o coração a pulsar mais rápido. Você quer sentir, começar a se tremer, alguma coisa desse tipo.
né? A pressão altera, para você ver como é uma coisa diabólica, irmão. Como é uma coisa diabólica. Né? E aí mas toda vez a gente vai ganhando experiência. E toda vez eu pegava e dizia, obrigado, Pai. Começava a orar e agradecer pela vida dele. Todos aqueles pensamentos iam embora. Entendeu? Isso serve também para a gente aqui. Por exemplo, né, tem pessoas que deixam a nossa igreja por causa de uma ofensa. Eu não estou falando de comunhão entre os irmãos. Não é? Então assim, vai acontecer. Tipo assim, você às vezes se aproxima de alguém da própria igreja. Você começa a se aproximar de alguém, começa a andar mais próximo dessa pessoa, vai na casa dela, toma um café, marca alguma diversão. E devido você se aproximar um irmão da igreja, você vai começar a notar as falhas daquela pessoa. Porque todo mundo tem falha. Né? Tem uns que desenvolveram melhor, outros ainda estão bebê, rastejando. E às vezes a pessoa começa a olhar as falhas daquela pessoa. E quando começa a olhar as falhas, aí começa a ficar ofendido com a igreja. Culpando a igreja. Chamando a igreja de falsa, que os irmãos são falsos, que isso é aquilo. Não é? E não está percebendo que o diabo está infiltrando na mente da pessoa. E muitas pessoas se desviam da fé por causa disso, por causa dessas situações. Que a gente não pode deixar isso acontecer. Amém? É onde você tem que saber trabalhar na sua vida, nós temos que saber trabalhar na nossa vida, esses tipos de situações. E orar e repreender, combater aquele sentimento, combater aqueles pensamentos, não deixar aqueles pensamentos. Porque a gente, irmão, sinceramente, a gente viaja mesmo nos pensamentos, começa a viajar e viaja. E se a gente não disser um não mandar o Satanás sair, quando menos espera a gente passa por aquela pessoa, já olha diferente, já fica com raiva, já fica abusado, não é? Por causa que sua cabeça está pensando tanto, você não, em vez de fazer alguma coisa, não aceitar, em vez de orar por aquela pessoa, a Bíblia ensina. Olhe para sua irmã e diga, não durma não. Glória a Deus. Aí, em vez de a gente orar por aquela pessoa, em vez de interceder, ficar presente, buscando ali, em vez de aceitar os pensamentos, aí vai criando aquele sentimento dentro de nós, e aquele sentimento ele é diabólico. Aí é onde vem a contenda, as contendas dentro da igreja. E isso não pode ter dentro da igreja, não é? E outros saem da igreja e dizem, eu vou para outra igreja, pensando que na outra igreja ele não vai encontrar defeito. Meu Deus, coitado. Rapaz, eu aconselho até você não ir para outra igreja, porque a outra igreja pode estar até boa e você vai ser o defeito lá. Então é melhor ficar por aqui, ser bem tratadinho aqui, aguentar os puxão de orelha, né, permanecer, né, aprender, porque a igreja é um lugar de aprendizado. Diga assim, eu estou aprendendo dentro dessa igreja. Estou desenvolvendo, estou crescendo. Não é? Toda família, irmão, tem problema. Toda família tem problema. Toda família tem problema. Dentro da sua casa tem problema. Ou é só lá na minha casa que não tem? Toda família tem picuinha, tem as coisinhas. Não tem? Amém? Mas se for uma família mesmo assim, ó, mesmo com as picuinhas, mas no momento de dificuldade está todo mundo junto. Não é? Mesmo com as picuinhas, se alguém falar mal do seu irmão, você não aceita. Traga isso para dentro da igreja. Saiba que aqui tem picuinha também. Não fique pensando que aqui não tem, não. Tem picuinha, vai ter. Né? Porque se você ficar pensando que aqui não vai ter picuinha, você está no lugar errado. Porque é gente, você já sabe, gente é gente. A gente tem que ter muita paciência. Mas é nesse ambiente, diga assim, é nesse ambiente que eu vou crescer, que eu vou amadurecer. É nesse ambiente que eu vou aprender a lidar com as pessoas, a lidar, entendeu? É nesse ambiente que eu vou aprender a suportar, igual a Bíblia diz, suportar a fraqueza daqueles que são mais fracos. Né? Então tem que suportar. Se você não está suportando, então é porque você é mais fraco.
Se você suporta é porque você tem sido mais forte. Amém? Então vamos ser fortes. Né? Não vamos deixar o diabo nos enganar não, irmão. Quantas pessoas não saíram, eu olhar assim para o louvor, quantas pessoas faziam parte desse louvor, que hoje não estão mais por causa de uma situação, por causa de uma ofensa. E hoje, com cheio de arrogância, falando da igreja, tá entendendo? Mas não se lembra que foi aqui que aprenderam, foi aqui que nasceram, foi aqui que entenderam a visão, a palavra de Deus. Porque essa igreja ela tem uma visão muito, muito bonita, irmão. É muito abençoada a visão dessa igreja, é muito ampla. É uma visão aqui é um ambiente de crescer. Aqui é um ambiente de crescer. Não adianta você estar numa igreja só que só ora por cura. Tem igreja que só é cura, culto de libertação, culto de cura, A gente tem essas coisas aqui. Amém? Tem o culto de cura, quando precisar libertar, nós liberta, no nome de Jesus. Né? Até no último culto, todo mundo saiu. Quando todo mundo saiu, fui orar por um rapaz ali, houve uma libertação. Mas não é isso que vai nos sustentar, não é isso que vai nos segurar. Eu preciso de uma estrutura, eu preciso de um bom acompanhamento, eu preciso de um bom ensino. Amém? Eu preciso também, nós que estamos sendo discipulados aqui, me envolver na igreja. Hoje eu estava pensando, mas rapaz, tantas pessoas tocam aí, e eu me lembrando, Aldeci toca violão, por que a Aldeci não está tocando? Está certo que ele pode até não ter a prática ainda de tocar junto com um grupo. Mas por que eu não posso botar ele aqui para tocar sozinho no culto de oração? Né? Aproveitar o talento dele aqui para ele desenvolver. Mesma coisa é nós. Então a gente vai aprendendo, vai mantendo a comunhão nesse ambiente, crescendo e começando a servir na obra, se envolver. Não é? A gente coloca um negócio no seu coração, irmão. Tem muita gente enganada, achando que não há necessidade de congregar na igreja. Isso é uma mentira do diabo. A Bíblia diz que nós não podemos abandonar a congregação. E congregação é isso, é estar juntos. É estar junto aqui, ó. Né? A comunhão com Deus. Nós temos a nossa comunhão com Deus no privado, no particular. Ler a Bíblia todo dia, irmão. Mas também nós temos que ter essa comunhão aqui juntos. Nós precisamos desse momento, né? Nós temos que criar, irmão, a gente tem que entender que essa é a nossa festa. Nós tínhamos expectativa para as festas do mundo. A nossa expectativa agora é os cultos. Hoje o pastor vai fazer um culto de oração. Então vamos pegar junto todo mundo, vamos orar? E depois do culto de oração ele vai dar um estudo. Que coisa maravilhosa. Quinta-feira tem um culto que é um culto sobre fé, amém. Domingo é o culto da família, vamos lá para adorar o Senhor. Gerar aquela expectativa nesse ambiente. Começar a se entrosar. Eita, vai ter um evento em Patos da nossa igreja. Rapaz, eu vou, é minha festa. Na festa de junho, não era a festa de junho lá para nós, né? Nossa festa agora é uma conferência em Campina, em Patos. Né? Aqui, quando a gente faz. Isso é a nossa festa. Isso é a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com a igreja, o relacionamento, que a gente tem que aprender a tomar gosto. É uma coisa que eu tenho que aprender, tomar gosto. Olha para seu irmão e diga, temos que aprender a tomar gosto. Amém? Porque às vezes a pessoa está vindo para a igreja, mas não toma gosto. Não é? Eu fiquei pensando, rapaz, eu pensei em Aldeci, rapaz, o que é que o Aldeci é um talento, rapaz. Deixa ele tocando ali, para ele tomar gosto. Entendeu? Tomar gosto. Eu não posso olhar, mas Aldeci tem falha, mas ele está ali, ó, lutando, está buscando, está entendendo? Olha, irmão, a pior falha, eu vou lhe dizer, todo mundo aqui é falho, mas a pior falha é a da insubmissão, da rebeldia. Isso é a pior de todas. É aquele crente que é rebelde, que é insubmisso, que não aceita um conselho, não aceita uma palavra, né? Fica encabulado com qualquer coisa, né? Fica fazendo comentário da igreja. Isso é rebeldia, isso é insubmissão. Tem gente perdendo o favor de Deus por causa dessas coisas, irmão. Então não caia nessa cilada do diabo, não. Nós somos um grupo, diga, nós somos um grupo forte.
estamos sendo preparados para nós juntos alcançar muitas vidas lá fora. Diga aí, eu faço parte desse plano e desse projeto. Irmão, tudo se pega com amor. A gente tem que pegar com amor. Tipo assim, eu dei uma tarefa para a irmã Cida e o irmão Neto. Eles fazem uma tarefa que não é visualizada pela igreja, mas eles fazem em oculto. Criamos um grupo chamando, irmã Cida, irmão Neto colocou o nome do grupo, orando por você, foi? Orando por você. Então, eles têm um ministério. Segunda, 6 horas da noite, eles estão no grupo lá se conectando, parando para orar pela igreja e pelas pessoas que eu mando lá. Ó, tem alguém precisando, aí eu envio lá no grupo. Aí eles já sabem. Na quarta-feira eles fazem a mesma coisa. Então eles estão conectados. A igreja você pode não estar vendo, ninguém pode estar vendo aqui, mas nos bastidores eles estão fazendo alguma coisa para Deus. E isso é recompensador. Então eles estão tomando gosto naquilo que faz, estão assumindo. Eu entreguei a diaconia para João Paulo e Jéssica, né? E eles estão tomando gosto naquilo que eles estão fazendo. Eles agarraram com amor, eles estão entendendo o propósito, né, da igreja, da comunhão, né, o projeto, a importância disso aqui. Né? Isso vai avançando, vai crescendo. Nós vamos crescer muito, nós vamos ganhar muitas almas, irmão. Eu declaro a falência dessa pandemia, porque nós vamos criar um grupo, e eu creio que você vai estar dentro desse grupo, um grupo de evangelismo, que nós vamos trabalhar lá fora, irmão. Deus vai nos dar sabedoria, Deus vai nos dar estratégias, amém? Em nome de Jesus, nós vamos crescer, nós vamos ser nós somos uma igreja unida e forte. Olhe para sua irmã e diga assim: eu não vou permitir ninguém falar mal de você. Se falar mal de você, eu vou repreender a pessoa. Ô, irmão, tem uma forma bem boa, irmão. Use, não tenha medo não. Não tenha medo não. Entendeu? Sabe aquela pessoa que chega para fazer uma fofoca de alguém, ou do pastor, ou de alguém? Rapaz, tu soubesse o que, começa a puxar a fofoca. Eu vou te dar o segredo. Faz assim, puxa o celular. Espera aí, vamos ligar para ele aqui. É bom que nós conversamos, nós três aqui. Não precisa não, deixa isso para lá. No instante, corta, irmão, a fofoca. Corta na hora. Não é verdade? A gente tem que fazer, a gente tem que ser corajoso, irmão. Porque eu não quero ser uma ferramenta do diabo para estragar a igreja. Vocês estão entendendo? Não pode ser. Muitas vezes, irmão, tem coisas que eu quero falar e o Espírito Santo diz: não fala, não tem necessidade. Às vezes eu vou fazer um comentáriozinho, algo bobo. O Espírito Santo diz: para que tu vai dizer? Tem alguma necessidade? Acrescentar alguma coisa? Só vai fazer um comentário de alguém? Não faça, não. Eu me pego muitas vezes o Espírito Santo me freando para eu não falar. Irmão, quer um segredo? Olhe para sua irmã e diga assim: fale menos, escute mais. Quem menos fala, peca menos. Quem mais fala, peca mais. Pode saber disso. Quem fala demais, peca demais. Quem fala menos, peca menos. Amém? Você está crescendo? Você está avançando? Então a gente deu esse respaldo sobre essa importância de ter esse sentimento de amor, amar o irmão. Não pode ter mágoa, não pode ter ódio. Seremos sim tentados, mas eu não sou obrigado a absorver essa tentação, a ficar com essa tentação. Amém? Às vezes a gente está julgando fulano porque tirou a vida de alguém, mas às vezes a gente está tirando no coração. Aí, para Deus é a mesma coisa, é um pecado do mesmo jeito. Então, a Bíblia diz assim, olha, a Bíblia diz assim: se possível, mantenha a paz com todos. Se possível. Por que a Bíblia diz que se possível? Porque tem vezes que não vai ser possível, porque a pessoa não quer. Entendeu? Se a pessoa não quer, eu vou fazer o quê? Deixa ela em paz. Mas mesmo que ela não queira, eu tenho que estar em paz. Né? E eu tenho que estar orando por aquela pessoa, para que o sentimento de mágoa, de tristeza,
de rancor, de raiva, não brote, não cresça dentro de mim. Amém? E se possível, como a Bíblia diz, tenta ter paz com aquela pessoa. Tenta ter paz. Claro que nem todo mundo a gente vai poder manter comunhão com todo. Tem pessoas que não é bom a gente manter comunhão, irmão. E a gente sabe quais as pessoas que não está legal, você está com comunhão. Comunhão é ter muito relacionamento com aquela pessoa. Então a gente tem que saber. Nem todos é bom para você, vai ser bom para você. Eu aconselhava um rapaz da nossa igreja e eu dizia assim, olha, presta atenção, eu dizia, um abismo leva a outro abismo. Eu não sei se existe esse versículo. Existe? Um abismo leva, se não existir é um ditado mais certo do mundo. Mas Diego disse que existia, um abismo puxa outro abismo. Né? Às vezes a pessoa, por exemplo, está fazendo um centro de treinamento bíblico Rema, aí diz, não vou fazer mais não, sei o quê. Aí, irmão, quando isso acontece, é só um exemplo, eu já fico assim, aí a pessoa deixa, de repente a pessoa deixou o centro de treinamento bíblico, mas está vindo para a igreja. De repente a pessoa já não está vindo mais para a igreja. Amém? A igreja somos nós, mas quando eu digo igreja, eu estou falando no sentido de se reunir. Aí não vem mais congregar, né? Aí depois começa a colocar a culpa nos irmãos. Não sei o que, os irmãos, isso, aquilo, não é? Colocando os defeitos. De repente, agora não está indo mais à igreja, está só em casa, ouvindo louvor em casa e lendo a Bíblia em casa. E achando que Deus está gostando daquela situação. Tá, o diabo tá quem está achando bom, feliz demais é o diabo. Aí, Salmo 42. Tá vendo? Pode colocar aí na tela. Aí, enquanto ele coloca, vai escutando. Aí, de repente, você não vem mais, não congrega mais. Aí, de repente, você agora está mantendo comunhão com pessoas que bebem, com pessoas que falam palavrões, com pessoas que não edificam nada na sua vida, pelo amor de Deus. Como eu vejo isso acontecendo dentro dessa igreja. Destruindo sua vida, destruindo o seu lar, destruindo o seu casamento. Isso dói no meu coração. Eu vi uma situação assim e não poder fazer nada. Entendeu? Um abismo puxando o outro, né? Vamos ler, ó. Todo mundo pode ler aí, ó. O abismo chama abismo. O rugir das tuas cachoeiras. Só a primeira parte, né? Um abismo puxou um abismo. Então isso dói no meu coração, porque vai retrocedendo, e de repente está envolvido, irmão, na lama. Porque a Bíblia não diz isso? A Bíblia diz assim, que é como o porco, né? Que uma vez estava bem limpinho, é um porco, você pode limpar ele, cuidar dele, mas solte ele depois, para ver para onde ele vai correr. Para a lama. A lama representa o pecado, que não presta, irmão. Pecado é coisa nojenta. Irmão, quando a gente está aqui, a gente está bem com Deus, sem praticar. Assim, todo mundo peca, todo mundo falha. Vocês estão entendendo, né? Mas o que eu quero dizer, mas a gente não está pecando toda hora, né? É uma coisa que às vezes acontece, como eu perdi a cabeça ali. É o que acontece. Agora, quando você vive no pecado, você se sente aquela pessoa suja, imunda. Aquela sujeira, aquela sensação ruim na vida da pessoa. É assim ou não é? Só basta uma coisa errada que você faz, você já se sente uma pessoa. Deus é tão bom, irmão, que a gente pede a misericórdia. Quando clama, às vezes a gente... Quem nunca chorou pedindo a Deus perdão por alguma coisa, né? E depois a gente se levanta. Parece que você tomou um banho. Não é assim que acontece? Aquela sujeira saiu. Porque Deus alcançou você, Deus perdoou você. Ele está perdoado, meu filho. Então como é bom a gente estar andando assim, em paz, sem sujeira, bem com Deus, irmão, congregando, criar nossa família nesse ambiente de igreja, entendeu? Ensinar nossos filhos na palavra do Senhor. De vez em quando eu converso com a irmã Vânia,
Irmã Vânia de vez em quando dizia para mim, foi muitas vezes, foi uma tentada. Olha, aconteceu uma situação com eu e a irmã Vânia, foi engraçado, viu? Foi lá na Filadélfia, lá embaixo. A irmã Vânia estava lá e eu pregando a palavra, né? E a irmã Vânia disse, e eu disse, irmã Vânia estava conversando com a irmã Patrícia. Aí eu pedi para a irmã Vânia fazer silêncio, foi? Pedi, irmã Vânia, para, não sei o que, nem me lembro como foi que eu disse. Sei que a irmã Vânia se encabulou, e eu não percebi não que ela estava cabulada, eu continuei pregando normal, isso no culto lá, né? Pregando, era não sei se era uma reunião, e irmã Vânia disse, deixei, eu vou sair dessa igreja, foi assim, mas também eu vou sair dessa igreja, disse alto, só que Deus não permitiu eu ouvir o que ela disse. Oi. Ela disse, eu vou sair dessa igreja, só que eu entendi outra coisa. Quando ela disse, eu disse, amém, irmã. Mas menino, o cão pegou ela, que ela ficou braba. E ela disse, tá vendo que ele quer que eu saia mesmo da igreja? Eu sei que passou o tempo, né? E eu em paz com Deus. Ó, pra você ver como é que o diabo trabalha. E eu em paz com Deus, passou o tempo. Em desespero, chegou a irmã Vânia, pastor, eu queria pedir perdão, senhor. Eu disse, oxente, mas de quê? Nem sabia. Né? Às vezes o cara está com uma coisa no coração e a outra pessoa não sabe às vezes nem de nada, nem imagina. Aí ela foi me explicar a situação, eu digo, pô irmã, não escutei de jeito nenhum a irmã dizendo isso. Né? Então é importante a gente ter esse cuidado, irmão, colocar assim, olha, quando eu fui lá para Filadélfia na época, eu gosto do discipulado, porque o discipulado, Deus vai me lembrando das histórias também, eu vou contando as experiências, né? E eu me lembro que era eu e Diego. Eu e Diego, nós nunca se firmávamos numa igreja, não era, Diego? Nós se encabulávamos com uma coisinha e saímos, não vamos mais para essa igreja, não, né? Nós íamos para outra igreja. Irmão, teve uma vez, eu não sei se Diego estava nesse dia, era a igreja, o nome da igreja era não sei se era Querigma ou era Deus de Poder. Nós briguemos por causa do negócio da altura do microfone. Fizemos uma bagunça fora lá. Teve gente que nunca mais foi na igreja. Nós nunca se firmávamos na igreja, né? Era eu cabular com uma coisa e não ia mais para a igreja. Dia que se cabulava também, nós ficávamos perambulando. Um dia nós estávamos num canto, um dia nós estávamos no outro. Nós não se firmávamos em nenhuma igreja. Mas teve um dia, irmão, que eu me lembro que foi a última igreja que eu tinha deixado, foi a Assembleia. E a Filadélfia, ela tinha sofrido alguns acontecimentos e a igreja se dividiu, ficou bem pequenininha a igreja. Rapaz, eu estava muito cansado assim, dessas coisas. E eu botei no meu coração, eu vou para essa igreja, eu não vou olhar nem para a direita nem para a esquerda. E daqui eu só saio um dia quando for Deus que me tirar. Irmão, foi a melhor coisa do mundo eu ter dito isso. Porque passei anos e anos na Filadélfia. Hoje eu estou aqui porque foi Deus que me direcionou a estar aqui. Além de ainda ter tomado uma direção, além de ainda ter tomado uma direção errada. O diabo ainda durante na Filadélfia ele me enganou numa situação. Mas tudo bem, consertou, está aqui. Mas eu fiquei lá firmado muitos anos, porque eu plantei isso no meu coração. Quer dizer, quando eu ia para a igreja, olha que interessante. Quando eu ia antigamente para a igreja, se tivesse pouquinha gente, eu me desanimava. Mas quando eu plantei no meu coração, podia ter 3, 4, 5, eu nem ligava. Porque eu disse que aquele era o meu lugar. Eu me lembro que eu disse assim, esse aqui é meu lugar de eu adorar a Deus. Esse é o meu lugar de eu servir o Senhor. Quando eu botei aquele no meu coração, pronto. Tive a oportunidade, irmão, de sair. Igreja Filadélfia foi uma igreja, se brincar, a doutrina era mais pesada do que a Assembleia. Diego lembra, ele congregou lá. Não era Raquel era lá, se brincasse não fosse, mas mas eu acho que era Isaac, né? Eu me lembro quando eu era solteiro, eu gostava de usar meu cabelo espetado assim. Eu botava meio mundo de gel no cabelo e fazia vup, aí ficava espetado. Era a moda daquela época, né? E eu achava bom.
casei com Daniel, eu ainda novinho. E tive meu primeiro filho, foi Isaac. Aí eu comecei a espetar o cabelo de Isaac para cima também, né? Eu espetava o cabelo de Isaac. Chegava. Tem um vídeo até de Isaac, bem boizinho, né? Era bonito, Isaac bem boizinho, eu cantando, pra você ver, né? Eu tocando lá, eu era cantando. Isaac subiu lá, parecia um cotoquinho, pegou o microfone, subiu lá, Isaac, ó. Aí começou a cantar lá. Irmão, e chegou uma irmã lá de Patos, uma irmã bem religiosa, né? E disse a Daniele, começou a dizer, não sei o que, deixa o cabelo do menino assim não, e tal, né? Então eu e Daniele, uma situação daquele, ficar ofendido e sair da igreja, né? Por causa de quê? De irmão, mas eu tinha plantado no meu coração que eu não sairia mais, e nada me tirou mais daquele ambiente. Por que o Espírito Santo está dizendo isso aqui? Porque é um discipulado. E porque você vai ter muitas situações para deixar essa igreja. Muitas situações. Olha, irmão, nunca deixe uma igreja por causa de problema. Nunca deixe uma igreja por causa de problema. Se você um dia for deixar essa igreja, que seja por uma direção dada por Deus. Mas Deus nunca vai dar uma direção por causa de um problema. Porque às vezes a pessoa passa por um problema na igreja e começa a orar. Senhor, para onde tu quer que eu vá? Para onde? O cara já está pedindo a Deus para sair por causa do problema. Aí tem um sonha cantando não sei aonde. Aí diz, Deus falou comigo. Foi o campo, falou, purim. Purim. Ficava com o coração cheio de ofensa, rapaz. Aí sai, né, por causa de um desentendimento, de alguma coisa desse tipo. Então, eu acredito que nas nossas vidas, nós não vamos permitir isso acontecer. Amém? Diga glória a Deus. Vamos pular um pouquinho. Você está entendendo sobre a importância de manter a comunhão com Deus e a igreja? Agora vamos falar só um pouquinho, por causa da hora, já é 8h20, rapaz, passa rápido demais. Vamos abrir aí Jeremias 29:12. Falar um pouquinho desse relacionamento com Deus, dessa importância também de entender que Deus ele quer relacionar-se conosco. Hoje você vê, Deus ele é tão simples assim, irmão, que às vezes a gente perde as bênçãos de Deus por não entender a simplicidade de Deus, o amor de Deus. Às vezes a gente pensa que Deus está distante. Não, Deus nunca está distante. Deus ele está aberto, irmão, com a maior simplicidade. Muitas vezes, enquanto você está abrindo aí, eu vou falando, você vai ouvindo. Muitas vezes eu ia orar por alguém, e eu colocava a mão na cabeça da pessoa, né? Vem cá, Lucas. Vai abrir aqui na tela, ó. Vocês podem olhar na tela. E eu ia orar por alguém, e eu tipo botava a mão na cabeça da pessoa para tipo assim, botar força para que funcionasse. Oh, em nome de Jesus, seja curado. Ou o cabo era curado, ou eu torava a cabeça dele. Pode ir para lá. Mas as coisas de Deus, ele é tão simples, irmão. A gente inventa, às vezes, né? Eu estava lá, eu entrei na casa de uma família, e a mãe com a família, com um bebezinho no braço assim, com febre, né? E antes de eu entrar naquela casa, eu disse assim, Senhor, que o teu amor na minha vida resplandeça sobre essa família. E eu já fui entrando sorrindo assim. Eu senti a glória de Deus invadindo aquela família ali. E às vezes, como é bom, até quando a gente entrar na casa de alguém, orar dessa forma. Que tua glória resplandeça através da minha vida. Né? Você entrar ali sorrindo, e aquelas pessoas, só com aquele negócio ali, as pessoas são abençoadas. Você sabia disso? E eu olhei a mãe com a criança assim, com febre. E o Espírito Santo disse dentro de mim. Eu orei, eu disse assim, Senhor, eu falando com Deus dentro de mim, eu disse, Senhor, cura essa menina para que o Senhor seja glorificado. E que essa pessoa, a mãe, né, veja o que o Senhor fez na vida dessa criança. Cura, Senhor. Irmão, foi uma coisa incrível. Aí eu senti que Deus queria que eu fizesse só isso, na maior simplicidade.
E eu disse assim, será que ela deixa eu colocar a mão na cabeça dela? Bem novinha, um bebezinho assim. Aí ela disse, deixa. Aí soltou ela no chão. Irmão, olha como Deus, quando Deus está no negócio. É Deus. A criança fez assim, novinha, aprendeu a andar há pouco tempo. Fez assim, botou a mão assim e saiu assim para a minha direção, assim, ó. Não foi Deus? Foi Deus, irmão. Porque a criança ela ia estranhar. E eu só fiz assim e ela veio me abraçar. E eu botei a mão na cabeça dela e disse assim, eu disse, Senhor, que o Senhor seja glorificado, Pai, sobre essa criança, em nome de Jesus. E quando eu tirei a mão assim, eu disse, olha, eu tenho certeza que essa criança foi curada. E eu tenho certeza que amanhã eu já vou ver o resultado e eu vou dizer depois a vocês. Mas dentro de mim, porque foi o Espírito Santo de Deus que me disse, dentro de mim, que eu fizesse aquilo, ali me direcionou e ela ia ser curada. E aquilo vai mostrar o poder de Deus para a vida daquela pessoa. Então, na maior simplicidade, entendeu? Pastor, isso tem a ver com comunhão com Deus? Tem. Por que tem a ver com comunhão com Deus? Porque eu estou conhecendo o Deus que eu sirvo. Às vezes a gente vê Deus como algo que está bem longe. Deus não está longe não, Deus está perto, irmão. E Ele é nosso Pai. E quando a gente entrega a vida a Ele, o Espírito Santo mora dentro de nós. Muitas vezes eu me pego conversando, que parece que eu estou conversando comigo mesmo. Mas não é comigo. Tipo, tem coisas que acontecem que eu faço pergunta. Eu digo, e assim, como seria? Lá dentro do meu espírito mesmo responde. Por quê? Porque o meu espírito recebe a informação do Espírito Santo que está dentro de mim. É algo tremendo, não é, irmão? Você tem um Deus que mora dentro de você, que você conversa, que parece estar conversando com você. Seu espírito responde porque ele está recebendo informação lá do céu. E você pode confiar naquela informação, irmão. Que aquela informação, aquela palavra que está dentro de você, que sai, não tem um pingo de medo, é Deus. É Deus purinho que está falando com você. Ele é simples, né? Deus é simples. Entendeu? Muitas vezes é bom a gente colocar o joelho no chão e trazer essa reverência a Deus, né? De fechar os olhos, de reconhecê-lo. Amém? Mas eu não posso me prender a achar que Deus só vai me ver ou me ouvir se eu fizer isso, não. Antigamente eu era tão religioso quando eu fazia parte da outra denominação que eu pensava que se eu tivesse sentado com a perna cruzada, lendo a Bíblia, Deus não ia gostar. Porque eu estava com a perna cruzada. Você sabe que é como se eu sentisse que não ia agradar a Deus. É um sentimento. Mas era uma bobagem minha. Tem pessoas que dormem com blusão assim, ó. Não sei se vocês já ouviram falar. Com calça, com medo de Jesus voltar e não for arrebatado. Olha, irmão, eu posso estar nu, do jeito que for. Se Jesus voltar, eu vou subir. Eu vou subir. Eu estourei orando em língua. Eu estava tomando banho dentro de casa, dentro do muro, dentro do banheiro. Foi, irmão. E para um abençoado que é religioso, ele disse, é um absurdo, o pastor está falando, né? Irmão, Deus não vê como a gente vê não, irmão. Deus não vê como a gente vê não. Você não sabe o amor, você não imagina o amor que Ele tem por a gente. O apego, o ciúme. A própria Bíblia diz, está escrito, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrate os meus profetas. Olha para sua irmã e diga, você é ungido. Porque Deus te ungiu com o Espírito Santo. Você não sabe o amor, sabe? Às vezes a gente está falando com Deus só aquelas palavras simples. Sem muganga. É porque às vezes a gente cria muita muganga. Passava em frente da igreja católica, voltar, eu me lembro que eu bem novinha para São José vender, na época nós vendia fita cassete. Quem lembra de fita cassete aqui? Nós ia para São José vender fita cassete. Aí nós ia no Corcelzinho de Bel, quando nós passávamos em frente da igreja católica de Bel. Não podia passar que toda vez era assim benzendo. Isso é o quê? Isso é muganga, irmão. Não precisa disso não. Deus não precisa dessas coisas, né?
Deus precisa que a gente tenha um coração aberto para Ele. Ser sincero. Sabe, Deus ele vê a sinceridade. Ele vê a sinceridade, Lucas. Quando você pode ser falho, né? Mas não fique em condenação, não. Você ora a Deus, Senhor, me perdoa, me ajuda. Ele é paciente, ele é amável. Ele sempre está com os ouvidos abertos para nos ouvir. Às vezes a gente pensa que Deus só vai ouvir nossa oração se for aquela oração assim. Não, irmão, não existe isso não. Porque se Daniele, minha esposa, pensou em casa, ela não pediu. Porque a Bíblia diz que Deus é poderoso para nos dar infinitamente mais tudo aquilo que pedimos e pensamos. Daniel pensou numa rapadura de amendoim. De noite, a mãe de Daniel chega com a rapadura de amendoim em casa. Isso não é Deus, irmão? Isso é Deus. Deus assistindo assim. Deus ele é na simplicidade que ele está ali com os ouvidos abertos, sabe? Satanás, ele é mentiroso. Ele fica tentando cegar a gente para achar que é difícil, aquele negócio difícil de Deus me ouvir. E todo o tempo Deus está nos ouvindo. E eu acredito que os anjos ficam ali do lado torcendo, dizendo assim, acredita. E a gente às vezes sem querer acreditar. Mas ele está com os ouvidos abertos. Todo momento a Bíblia só é dizendo isso, que ele está com os ouvidos abertos, que ele está preparado para responder às nossas orações. Todo momento, né? Tem alguns textos que foi separado. Vamos ler junto aqui, por favor. Jeremias 29:12. Todo mundo, vá, já. Amém? Olha ele dizendo aqui, vocês vão clamar a mim, vocês virão orar a mim e eu os ouvirei. Não é? Às vezes a pessoa diz, não, é porque fica se sentindo, tipo aquela pessoa se sentindo, é porque quem sou eu? Eu não mereço. Irmão, na verdade, verdadeiramente, ninguém merecia. Mas foi Ele que quis assim. Foi Ele. Foi Deus. Tope em você, diga assim, Senhor, foi o Senhor que me quis. Foi o Senhor que me escolheu assim. Com todos os meus defeitos. Mas foi o Senhor que me escolheu. Foi Ele que me chamou. Entendeu? Ele me chamou. Ele te quer. Sabe? Ele tem um amor muito especial por sua vida. Muito grande por sua vida. Olha para sua irmã e diga, ele tem um amor muito grande por você. Você não imagina o amor que ele tem. É tão grande que a Bíblia diz que ele deu o seu Filho amado, unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Bota um louvorzinho, irmão. Queria que você fechasse os olhos e agradecesse por isso a Ele. Louvor de adoração. Passa um minutinho agradecendo a Ele. Por tudo que Ele tem feito na sua vida. Pela paciência, pelo amor que Ele tem tido com cada um de nós. Passe um tempinho. Obrigado, Jesus. Agradeça a Ele. Agradeça. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Aleluias. Obrigado, Pai. Fique só agradecendo a Ele, só agradecendo. Aleluias.
Procura aquele louvor, a casa é sua. Essa casa é sua. Continue agradecendo, viu? Obrigado, Pai. Tu és maravilhoso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Agradeça pela sua família. Agradeça pelo amor que Ele tem por cada um de nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Espírito Santo. A casa é sua, pode entrar de mim. Esvazio de mim. Tu aqui. Vem reinar, te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos. Fique de pé um pouquinho, os olhos fechados, viu? Coração de agradecimento. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar,
vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua, nós deixamos ela pra você, Jesus. Pai, te damos graças. Pode deixar o louvor de novo, bem baixinho. Te agradeço, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Que o Senhor continue os abençoando, dando espírito de sabedoria e espírito de revelação no pleno conhecimento teu. Leva cada um em paz, debaixo dessa graça. Em nome de Jesus, amém. Se alguém puder pegar o número de Janaína e passar para mim, para eu mandar a mensagem para ela. Amém? Deus abençoe sua vida. Se você, por acaso, trouxe alguma oferta para abençoar a igreja, fique livre, viu? Glória a Deus.